aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena E eu sou a Larissa. e o assunto de hoje é deixando as velhas práticas para seguir Jesus. Lá em João 6, 60 e 66, a palavra diz: Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: Dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. No capítulo 6 de João fala que grandes multidões seguiam Jesus porque viam os milagres que ele fazia. Mas em um determinado momento eles começaram a achar que as palavras de Jesus eram muito duras, que o que ele estava orientando eles fazerem era muito difícil de seguir ou fora da realidade. E eles acabaram voltando atrás, deixando de seguir Jesus e de experimentar tudo aquilo que ele tinha para oferecer. Muitas vezes as pessoas começam a buscar o Senhor com mais intensidade, vão a igrejas, células, grupos de oração, e isso normalmente acontece quando as pessoas estão passando por um período difícil, por alguma dificuldade. E aí elas conhecem o verdadeiro amor de Jesus, conhecem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, toda aquela fofura que o Senhor Jesus é, aquele quentinho no coração. E daí o peso dos ombros vai começando a sair, elas vão se acalmando, as coisas começam a melhorar. E daí quando as coisas dão aquela melhorada considerável, elas deixam de buscar o Senhor com tanta intensidade e acabam voltando a dar prioridade a outras coisas da vida. Nós podemos ver uma explicação disso lá na parábola do semeador, lá em Mateus 13, do 20 ao 22, que diz assim: Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. A pessoa ela até recebe a palavra de Deus com alegria, mas os problemas do dia a dia, os afazeres, os compromissos, as prioridades da vida acabam sufocando a palavra de Deus. E para que não haja esse sufocamento da palavra de Deus na nossa vida, a nossa busca ao Senhor e a palavra dele tem que ser diária. Não podemos permitir que as coisas do dia a dia façam com que a gente deixe de passar tempo com o Senhor. Porque aí, às vezes, você passa um dia sem passar tempo com o Senhor. E aí esse dia vira 2, e aí depois vira 3. E aí depois, quando você se dá conta, você já passou a semana inteira sem ter um tempo de comunhão com Deus, e aí tem que correr atrás do prejuízo. Então, tire todos os dias um tempinho para passar com o Senhor. Nem que seja 10 minutos por dia, isso já faz uma grande diferença na nossa vida. E claro, à medida que você vai conhecendo o Senhor, mais tempo você vai querer passar com Ele, né? E o nosso objetivo tem que ser entrar num lugar de constância na busca com o Senhor. Quanto mais dele na nossa vida, melhor. Nós podemos ver outro exemplo de desistência de busca ao Senhor na famosa história do jovem rico, lá em Mateus 10, dos 17 ao 22. O jovem rico, ele queria Jesus, ele queria tudo aquilo que Jesus tinha para oferecer para ele. Ele até já cumpria os princípios da palavra de Deus, porém, os seus bens eram muito mais importantes para ele. Quando Jesus pediu para que ele vendesse todos os seus bens para segui-lo, e assim ele faria de Jesus a coisa mais importante de sua vida, ele não conseguiu. Ele desistiu de seguir Jesus, desistiu de viver tudo aquilo que Jesus tinha para ele, para ficar com todos os seus bens. Ele desistiu triste, mas ele desistiu. Muitas pessoas acham que para seguir Jesus elas têm que parar automaticamente de fazer todas as coisas que elas gostam de fazer, mas que vão contra a palavra de Deus. Que do dia para a noite elas têm que virar os santificados do Senhor. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, que tudo é um processo. Nós, como pessoas que não nasceram em um lar cristão e aceitamos Jesus depois dos seus 24, 25 anos, nós também não vivíamos uma vida que era alinhada com a palavra de Deus na maior parte do tempo. Não que a gente vivesse uma vida muito louca, extremamente virada na giraia, mas nós começamos a ir pra balada com 14 anos, nós bebíamos uns drinks de vez em quando, nós usávamos roupas curtas, curtíssimas, né? Nós ficávamos com os meninos, nós falávamos palavrão e assim vai. Era uma vida completamente diferente da vida que a gente leva hoje. Mas essa era a nossa realidade, era o que a gente conhecia. E depois do nosso encontro real e verdadeiro com Jesus, as nossas palavras, atitudes, nosso jeito, nossas prioridades, tudo foi mudando.
E aos poucos nós fomos sendo transformadas por Jesus e deixando de fazer todas essas coisas. Ninguém nunca disse pra nós que a gente precisava mudar o nosso jeito ou as coisas que a gente fazia. A gente simplesmente foi mudando. O Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz na palavra, começou a trabalhar em nós e a guiar nossa vida. Foi simples, foi leve e foi natural. A gente entendeu do Senhor, mediante a sua palavra, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que ele pertence ao Senhor, que nós devemos nos vestir com decoro e moderação, que nós devemos guardar o nosso coração, que nós não devemos nos embriagar com vinho e que não saia de nossa boca nenhuma palavra torpe. Então, gente, o que a gente precisa entender é que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e decidimos andar em seus caminhos, a gente precisa dar o primeiro passo sim, mas quem completa a obra é o Senhor Jesus. É Ele em que nos muda de dentro para fora. É um processo natural. Como diz na palavra, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Você vai sendo transformado aos poucos, quando menos espera já não tem mais vontade de fazer certas coisas, os lugares que você frequentava já não te atraem mais, as palavras que você usava já não fazem mais sentido, não é doloroso, não pesa, não é sacrifício, simplesmente acontece. E aí, gente, vem a melhor parte. Lá em Marcos 10, do 28 ao 30, diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do meu evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Quando damos o passo de fé e obediência de abrir mão de coisas que são importantes para nós por amor a Jesus, Ele é aquele que não apenas supre todas as nossas necessidades, mas também que nos recompensa. A palavra fala que Ele nos recompensará 100 vezes mais, que o Senhor é aquele que recompensa os que o buscam e os que o amam. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui embaixo no canal e seguir a gente nas redes sociais. Um beijo e com Deus. Tchau!